Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Natália, moro fora do Brasil desde 2014, atualmente moro em Portugal e hoje eu quero falar sobre 4 coisas que eu considero que seja mais difícil de um brasileiro se acostumar lá em Portugal. Bem, assim que o brasileiro chega lá em Portugal, principalmente aquele que é um pouquinho mais para cima do que o sul, já tem logo um choque do clima. Né? Não é que Portugal faça muito frio, no inverno sim, tem algumas regiões de Portugal que faz sim muito frio, não chega a nevar na maioria das cidades de Portugal, algumas sim nevam, mas não é muito, mas sim, é um choque bem pesado para aquelas pessoas que estão acostumadas assim, com o calor, principalmente aqui do Rio de Janeiro, essa região aqui mais sudeste, nordeste, que tem bastante sol e é quente praticamente o ano inteiro, tá? O verão de Portugal, apesar de ser quente, é um verão mais seco e não é um verão tão sufocante quanto é no Brasil. Então, eu acho que esse é o primeiro choque. Muitas pessoas sim têm muita dificuldade de se acostumar com o clima em Portugal, tá? Principalmente aí quando chega o outono e inverno, né? Final de ano, quando começa a esfriar mais, andar com muita roupa, né? As pessoas sentem sim um choque muito grande com isso, tá? O segundo grande choque para o brasileiro, né, quando chega em Portugal, é se acostumar com o jeito dos portugueses, né? Os brasileiros têm um jeito assim, um jeito especial de ser, digamos assim, né? Os brasileiros normalmente são mais espalhafatosos, são mais conversadores, são mais de toque, né? Os portugueses já não são tanto assim, né? Eles riem, eles brincam, normalmente, como qualquer ser humano normal, mas eles são muito mais discretos, tá? Eles são mais discretos, falam mais baixo, né? Não ficam gritando tanto na rua quanto alguns brasileiros fazem. Então, assim, isso é tanto um choque de um lado quanto de outro, né? Então, é o choque do brasileiro com os portugueses, né? De serem mais reservados, algumas vezes até alguns brasileiros os consideram um pouco grosseiros, mas não é que sejam grosseiros, eles são mais diretos naquilo que fala, né? Principalmente no ambiente profissional, não é muito de conversinha, não tem muito isso de amizadezinha, é uma coisa muito mais separada, né? No Brasil a gente meio que conhece hoje, já é uma família, nós somos irmãos, é uma coisa que é um pouquinho mais diferente, né? Quando você chega na Europa não tem tanto isso, então o choque, né, com o jeito dos portugueses também é uma pequena dificuldade que você tem assim no início, que chega em Portugal, mas depois com o tempo você se acostuma. Eu, pelo menos, é um aspecto positivo que eu gosto. Também sou uma pessoa mais discreta e não sou tão espalhafatosa, então isso para mim é um lado positivo. Mas tem aquelas pessoas mais conversadeiras, aquelas pessoas que gostam muito de fazer amizade e tudo mais, pode estranhar um pouquinho no início, porque eles não são tão abertos assim quanto nós. Um outro aspecto também que entra nisso, né, das pessoas é fazer amizade. Fazer amizade também em Portugal não é uma coisa muito fácil, né? Não é como no Brasil que você conhece a pessoa hoje, na sala de aula, fala um oi com ela, conversa e vocês já são os melhores amigos, né? Não, demora um pouquinho você se entrosar, né, com o jeito português, realmente fazer amizade. Principalmente, eu falo por mim, quando você vai numa cidade pequena, né? Ainda mais quando você é mais velho, diferente quando você é criança, né? A criança faz amizade com qualquer pessoa, com qualquer outra criança, assim, no mesmo dia, é diferente. Mas quando você já é uma pessoa mais velha, né? E principalmente quando você vai nas cidades mais interior, menorzinhas, né? Com os jovens já cresceram juntos, são todos amigos, são todos conhecidos, você se integrar, né, com eles, entrar naquele grupo, é muito difícil. Então, fazer amizade com o português é mais difícil. Mas claro, né? Aí, para sua alegria, existem brasileiros aí em todos os lugares do mundo, de Portugal. Então, com certeza vai ter um brasileiro aí que você poder fazer amizade, não vai se sentir sozinho. Mas, infelizmente, eu acho que a maior dificuldade de um brasileiro quando chega em Portugal, às vezes é de entender que não está no Brasil, né? É muito triste quando a gente vê, assim, algumas pessoas torcendo um pouco o nariz quando vê um brasileiro, quando ouve alguém falando português do Brasil, né? Ih, lá vem aquele brasileiro, lá vem aqueles chatos, lá vem não sei o quê. Infelizmente, né, por alguns brasileiros que não sabem respeitar a cultura do outro, que não sabem separar, né,
que o Brasil é o Brasil, Portugal é Portugal, né? Que é preciso ter aí uma conduta diferente, porque você que está entrando em uma cultura diferente, você que está invadindo a cultura deles, você que está indo morar no país deles, não é o contrário. Se fosse o contrário, eles teriam que se adaptar, né, com o que é a vida no Brasil. Então, quando você chega em Portugal, é muito importante que você tenha essa consciência, né, de que você está em Portugal. Então, é importante que você verifique como que é a conduta do local, como as pessoas se comportam, o que chama mais atenção, o que não é bom fazer, o que não é bom falar. Não é que você vai perder a sua identidade, não é que você vai deixar de ser quem você é. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de alguns comportamentos que não ficam bonitos, que não ficam agradáveis, né, diante aí da cultura que você está se inserindo. Então, infelizmente, por alguns comportamentos ruins ou alguns comportamentos assim que não eram apropriados, né, para se fazer em Portugal, alguns brasileiros, né, os brasileiros ainda são um pouquinho mal vistos por algumas pessoas, e por isso que entra aquela questão, né? Existe preconceito contra brasileiro? Não existe, não é que haja preconceito, mas há sim, às vezes, algum narizinho torto por algumas aí questões mesmo, de que eles já vêm lidando com certos tipos de brasileiros que não têm essa consciência de que tem que agir diferente quando está no país dos outros. Mas tenhamos essa consciência, não sejamos esse tipo de brasileiro que vai levar a má fama do Brasil para Portugal. Vamos ser o contrário, vamos levar o que tem de melhor do Brasil, vamos tentar nos adaptar ao país e dar o melhor de nós para eles, né? Que eles possam aí ter essa consciência de que nós sabemos nos comportar, que nós sabemos sim como lidar com uma outra cultura, com outro país, de que nos respeitamos, né? Queremos viver lá e usufruir sim do que eles têm de bom, usufruir sim do país deles e ter uma boa convivência, que nos daremos sempre o melhor, né, de nós. Não vamos aí fazer aquilo que não condiz aí, né, com a cultura, não condiz aí com o que eles gostam, o que eles acham certo ou errado, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário também acerca disso. Se você chegou até o fim desse vídeo, se inscreva aí, Bom Comportamento dos Brasileiros, para saber que você viu o vídeo até o final, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Sometimes you need to go.